Estamos aqui na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes com os responsáveis pela obra que surpreendeu o público ontem, A Rosa Azul de Novalis. Os diretores, Gustavo Vinagre à direita, Rodrigo Carneiro à esquerda e no centro a grande persona, Marcelo Diório. Centrão. Não, eu tô à direita aqui. Mas tá à minha esquerda. Depende do ponto de vista do espectador. É sempre relacional. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi o projeto, para quem está assistindo e não sabe nada ainda sobre o filme, como chegou a isso e como nós temos o resultado que vimos agora. Desculpa, eu me perdi completamente, eu tava pensando direita e esquerda, até a esquerda, gente, não direita. E aí eu tava tipo assim, vendo mão direita, mão esquerda. É bom que se alguém tinha alguma dúvida, dissipou agora. Eu tenho um grande problema com esquerda e direita. Estamos os três à esquerda. Como se chegou ao projeto até ele chegar nesse momento aqui, em ser aclamado em Tiradentes? Bom, o filme parte do encontro com o Marcelo, né, e dessa amizade e de um fascínio pela capacidade que ele tem de fabulação, né, e de construção de sua identidade. E então, né, foram alguns meses de convivência já direcionados para a construção do filme, né, onde a gente se encontrava para escutar essas histórias todas, né, e levantar todo esse material que ia resultar nesse filme, que é um filme que perpassa toda a vida do Marcelo, né, E outras vidas, né, que determinam quem ele é hoje. É um filme que fala sobre a memória, né, sobre a construção da memória, né, como se constrói isso, e por questões da sexualidade, né, questões de saúde, e é mais ou menos isso. A gente se conheceu cerca de 5 anos atrás no cinema, então o nosso encontro já foi cinematográfico. Ele foi assistir Nova Dubai, a gente tinha um amigo em comum que nos apresentou, e desde então vinha essa vontade que ele expressava de estar num filme. E aí eu até brinquei no debate falando que ele me chantageava, porque ele falava, fulano de tal vai fazer um filme sobre mim. E aí ele ficava, você não fez antes, agora vai ser feito, e não sei o quê. E não sei se ele inventava isso. Ou... Não, é importante dizer, o menino chama, eu vou falar até o nome dele, Murilo Paiva, um fofo, porque eu ficava flertando com ele, e o menino era muito novo e heterossexual e tal, e aí eu entendi que era um pouco, eu parei de fazer isso. E aí ele chegou, quando ele me conheceu, ele falou, eu quero fazer um filme com você. Aí eu achei interessante, porque, né, eu tinha acho que 36 anos na época, e o menino 25, assim. Eu disse, que interessante. E eu achando que ele não era tão heterossexual quanto eu imaginava. Aí ele diz assim, porque eu acho você tão interessante e tão mais velho do que eu, você tem... Aí eu entendi que ele me via como uma espécie de ancião. E aí eu disse assim, muito bem, Murilo, desde que você não faça um filme como se eu estivesse num asilo, já à morte. Aí ele diz assim, eu quero muito fazer um filme como o filme do Gustavo Vinagre, o filme Para um Poeta Cego. É um filme de que eu gosto muito, e é um filme que eu acho que é modelar, assim, para esse tipo de filmes sobre um personagem real, enfim. E eu contei isso pro Gustavo, então eu acho que o Gustavo roubou a ideia do moço, mas naturalmente como o Gustavo já como o Gustavo já é um cineasta consagrado, eu acho que ele tinha certa autoridade, é meu amigo pessoal, então... Mas é interessante esse signo do cinema, né? Agora você falando, eu me lembro que a gente não foi nem sequer apresentado antes do Nova Dubai. Eu recebi esse convite de um amigo em comum e comecei na sessão. E aí depois da sessão que a gente foi efetivamente apresentado. Então acho interessante essa coisa do cinema já como foi o cinema que juntou a gente de algum modo, né? A história, por naturalidade, é extremamente literária, daria um grande romance, inclusive, a palavra escrita. Da mesma forma como falamos, daria uma grande peça de teatro, e que essa própria peça poderia ser publicada. Como foi extrair, como foram semanas, como foi o processo de extrair dessa história uma linha, né, narrativa para a construção que vai resultar no filme, e como foi descobrir esse ator incrível, porque é difícil olhar para a tela, como todos afirmaram, né,
e não vê anos de experiência no palco, na TV, no cinema, com a sua potência cênica. Então, o que era esse ator que estava adormecido ou essa potência agora despertada? Então, da literatura, do texto, para a potência cênica. Eu acho que, como o Rodrigo disse, foi durante, apesar de ter esses 5 anos e essa ideia, essa sementinha já plantada pelo Marcelo, que queria ser tratado de alguma forma, há anos, a gente, quando o Rodrigo entrou, o filme realmente se concretizou. E a gente começou essa investigação mais pesada, com encontros com o Marcelo a cada semana, conversando, fazendo anotações, e a partir das coisas que ele dizia, criando já imagens, debatendo essas imagens, o que seria possível ter no filme. E eu acho que a intuição mais forte era que sim, que era um ator maravilhoso. Eu acho que sempre foi isso que chamou atenção. Que chamou atenção desde o início, né? Como ele monta um palco a cada vez que ele abre a boca. E acho que é bem fácil de perceber, então não foi uma grande questão isso. Mas, inclusive, a entrada da Gilda, né, era muito nesse sentido também, porque como ele é tão articulado, a gente tinha algum receio de que o filme fosse só uma amálgama de referências. Eu sentia muito isso, que podia ser um personagem, quase um coringa, assim. Ele pega a história da avó, do pai, da mãe, não sei o que, blá blá blá, das referências literárias. E que eu sentia falta de ver o que constituía de fato esse personagem. O que era único dele. E nesse sentido realmente faz uma grande rima com o filme da Flora, né? Que ela fica insistindo com a mãe, não sei se vocês viram o Miragem da Flora, ela fica insistindo com a mãe que conte uma história que só ela tem a memória, uma memória que seja só dela, sozinha, sem mais ninguém, que ela fale eu e não nós. E eu acho que aquilo que você falou no debate sobre, que eu falei que eu nem lembrava, que queria fazer o filme para te conhecer, apesar de já te conhecer há 5 anos, tem muito disso, assim. Eu acho que me faltava, apesar de ser essa pessoa coringa, como eu falei, de que pega as histórias, achar esse indivíduo, né? Essa individuação do Marcelo dentro disso tudo, não só essa pessoa que é constituída por essas relações familiares e por essas referências artísticas. E eu acho que está lá, de alguma forma. Eu acho que o filme encontrou, pelo menos em algum nível entre nós, ou entre o filme e o espectador, eu acho que fica claro que algo é revelado ali. Eu encontrei ontem, depois da sessão, uma atriz e preparadora de elenco do Rio, e ela disse: eu gosto muito de você como ator, mas eu acho que se você fosse um ator profissional, você não teria feito esse filme desse jeito. E eu entendo eu vejo isso também no filme da Júlia, quer dizer, eu acho que um ator profissional teria bastante pudor, um problema em como esse filme pode redirecionar a minha carreira. Quer dizer, ela era uma mulher, então ela fala, a gente pode, e trabalha com performance, trabalha muito a questão da sexualidade feminina, mas ela falou, eu já tive esse problema, né, de que alguma performance ou alguma peça ou algum filme poderiam redirecionar a minha carreira, porque a gente pode ser objetificada, a atriz da Globo pode posar na Playboy, mas ela não pode ser vista como um corpo com outra potência que não o de ser objetificado. E eu gosto desse... talvez haja um ator aí, mas um ator nos moldes clássicos, mas eu acho que ter essa experiência sem ser um ator com formação de ator também é muito importante. Acho que o Gustavo faz muito isso. No Ava Dubai tem atores que não são atores, né? E eu acho que isso é muito potente. É uma coisa que eu gosto muito no cinema do Pasolini, por exemplo, né? De pegar, sei lá, Maria Callas e o campeão olímpico, não lembro nem qual era a modalidade, e colocar para fazer aquele filme, e todos os filmes do Pasolini, né? O Evangelho e tal, colocar a própria mãe fazendo Maria. Então acho que tem também esse frescor, assim. Um ator profissional talvez tivesse, em alguns momentos ali, fosse realmente... Tem momentos ali que eu falo, porra, isso é um pouco... Esse texto não saiu com a naturalidade que eu queria, eu não gosto disso. Talvez um ator profissional pudesse ser mais interessante, mais redondo, mas ao mesmo tempo eu acho que
Mas você gostaria de seguir nessa área? Eu não sei, porque eu acho que a minha... talvez, eu tenho muito essa coisa da performance e tal, mas você tem autoconsciência da sua própria performance, digamos, da forma de expressar no verbal, mundo? Verbal. Com outros aspectos eu tenho problemas, assim, mas eu não sei, eu acho que estou num momento de impasse mesmo, porque, enfim, acho que a gente está vivendo um momento de exceção e eu penso muito em sair do Brasil de novo. E eu acho que tem essa relação com a língua que é muito problemática. Para mim é muito angustiante a ideia de que eu jamais vou ter a fluência em outro idioma que eu tenho em português. E essa é a minha plataforma. Eu, quando morava em Berlim, em 2015, eu lembro que eu sentia falta disso. Assim, meu inglês é um inglês de série de TV, o meu francês é mais fluente, mas enfim, eu estava numa cidade que não é francesa, e meu alemão era incipiente. E eu pensava, poxa, como que vai ser, né? Quem sou eu desprovido da complexidade, da totalidade da minha língua? E acho que existe essa questão, mas talvez sim, talvez direção, talvez... eu gosto muito de trabalho com ator, de modo geral, talvez algo que não exija o domínio da língua em primeiro plano, né? Mas é o que eu falo também, tem gente que não convence nem como si mesma, né? Ator ou não ator, tem gente que não dá conta. Indo um pouco nessa direção, eu queria que vocês falassem da importância política do filme nesse momento atual que a gente vive. Vocês não só tiram o cu dessa coisa do proibido, e fazem um cu que é totalmente, né, assim... mas também falam de muitas questões, né? Você estava falando da sudofobia, de uma série de coisas que vocês abordam no filme. Então, tanto do ponto de vista da imagética quanto do discurso, ele é muito ousado e politicamente muito potente. Então, eu queria que vocês falassem disso. E até acrescentar sobre as performances. Foram ideias geniais. O cu é um ponto de partida para a gente questionar toda essa estrutura social, né? Porque, afinal, o cu é o que nos distancia enormemente e aquilo que nos une enquanto seres humanos, né? Todo ser vivo tem um cu. Então, e como como o cu tá significado, né, nas nossas relações sociais, e como isso gera violência, né? Como ele virou um símbolo tão contemporâneo agora de opressão e de controle, né? Se antes a sexualidade feminina, quer dizer, ela continua sendo, mas havia essa questão do controle. Aliás, a gente chega aqui em Tiradentes, uma dessas lojas tem um souvenir muito interessante. Um souvenir, acho que é uma coisa de vitrine mesmo. É um cinto de castidade da época do ouro. Pavoroso aquilo. E é muito interessante isso, porque se antes a sexualidade feminina era algo que perturbava tanto e continua perturbando, hoje existe o cu como símbolo daquilo que é libertador. Você veja o guru intelectual deste governo, que é obcecado por cu e maconha. Obcecado por cu e maconha. Desculpa, eu precisava falar do Olavo de Carvalho, porque eu acho que o nosso filme é a antítese. Sim. Embora seja horrível ser antítese de algo assim, mas a gente precisa de algum modo se opor a esse discurso, porque é um discurso que coloca, que esvazia o humano. O humano não é mais... A gente é uma coisa, assim. Não, se você for pensar, né, depois da revolução sexual, né, o cu começa a ganhar um outro espaço, e aí logo vem a AIDS, né, a epidemia de AIDS, aí, né, a peste, né, palavras medievais são usadas para poder retirar o cu do lugar, né, para poder escondê-lo novamente lá atrás, né, que o cu só serve como lugar, é o esgoto humano. E 1000 outros tabus, né? Homem não vai a médico porque tem vergonha de fazer o exame do reto. É um conjunto, né? É um conjunto de tabus ridículos. Que, aliás, vocês colocam isso de forma muito sutil no filme e é muito importante botar esse assunto. E vocês colocam isso de forma sutil e é rápida, mas tá ali. Tá ali de forma positivada, inclusive, né? Você não vê a pessoa, né, portadora da HIV, contando experiências maravilhosas. Então, assim, é possível uma vida, uma existência com a doença também. E a gente quase não fala disso, né? Que bom que tem agora vários filmes, né, rolando, inclusive Oscar e tal. E que bom que isso atinja um público bem amplo também, né? E como vocês colocam isso no filme de forma bem orgânica e delicada. A gente até ficou com dúvidas, assim, de quanto ser didático, de falar que ele é indetectável, porque as pessoas não sabem nada. Nada, pois é. Elas não sabem o que é E o PrEP, preconceito não sabem é o que é PEP, absurdo. não sabem o que é indetectável, intransmissível, que a pessoa que está indetectável não transmite.
nada disso é sabido porque não é falado, não interessa. As pessoas querem. E acabaram que o de estigma retirar continue. cartilhas, inclusive, o governo agora, né? Exato. Quer dizer, a Então, informação já é precária. Aquela cena da cozinha, ele tomava um remédio, mas a gente achou remédio. que tudo isso era meio. Não é o nosso papel fazer. Né? Não foi uma pretensão quando a gente começou a pensar no roteiro. O Gustavo começa a dar forma à estrutura, depois eu vou mexer um pouco nos monólogos, enfim, por causa da embocadura. Não era uma pretensão realmente ser político, porque eu acho que a gente já é. Nós três somos muito políticos na vida, embora não tenhamos uma militância específica, mas a gente está vivendo esse momento e a gente está se colocando, e eu acho que isso está ali no filme. Eu acho que esse filme não teria sido possível 5 anos atrás, quando a minha questão com o HIV era muito mais... Não havia uma performance a respeito. Né? E eu entendi que o HIV era mais um modo de punir os homossexuais, de controle dos homossexuais, porque nós não falamos sobre isso. A comunidade gay tem muito medo de ser vista como uma comunidade em que há muitas pessoas infectadas. Porque existe essa autopunição, essa culpa por ter adquirido uma doença que poderia ser evitada. E aí eu penso em todas as mulheres que foram mães solteiras e tal, esse discurso de que algo poderia ter sido evitado. A culpa é sempre da pessoa que, a culpa né, é a sempre vítima, do indivíduo que está sofrendo. Sim. E aí, quanto menos se fala, mais as pessoas ficam vulneráveis. Porque menos conhecimento elas têm. E é isso. Em São Paulo, o dado é 4 a cada 10 homens 4 a cada 10 homens homossexuais. Tem HIV. É um número enorme. Algo que eu preciso dizer, desculpa, é que eu vi esses dados essa semana. O Brasil, quando você fala na Europa, por exemplo, no Canadá, quando você fala que teve sífilis, porque fez sexo desprotegido, quando você fala que teve hepatite A, e no Brasil ela é tratada como doença sexualmente transmissível, eles dizem, vocês ainda têm sífilis no Brasil? E eles transam muito mais sem camisinha do que os brasileiros. Ou seja, não é uma doença da devassidão, da promiscuidade. É claro que você precisa ter um comportamento chamado de risco, que já é algo que eu questiono. Mas por que eles conseguiram? Sabe por que a Europa conseguiu acabar com os casos de hepatite A? Porque a Europa tem esgoto. A hepatite A é também sexualmente transmissível, mas em algum momento algum dos transmissores comeu uma maçã suja, comeu um cachorro quente. Então por que eles conseguem erradicar uma doença? Eu sinto que isso no Brasil, quando tive hepatite A, isso foi tratado como uma DST, e uma das médicas disse assim, eu não trato absolutamente como DST, porque a gente pega hepatite A quando é pequeno, por tomar uma água que não foi filtrada. E quando você tem um diagnóstico de hepatite A no Brasil, você tem que assinar uma série de formulários para que eles avisem o Ministério da Saúde, né? Aí o governo é presente, né? Quando eles te colocam como número de mais um infectado homossexual. Mas você não está presente quando você pensa que São Paulo não tem, acho que 70% de esgoto, sendo que é a maior cidade do Hemisfério Sul. E a hepatite C, né, que até hoje no Brasil é tratado como uma DST. E a maior não há consenso sobre de hepatite C, ela é transmitida via compartilhamento de canudos de cocaína. Né? Isso é um estudo de... Ou manicure. Sangue com sangue. Tinha que ser um sexo barbeiros. E o que isso significa? É a criminalização do prazer, né, da prática sexual. Que aí, por exemplo, agora o PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, você tomando PrEP, você está imune a contrair o vírus do HIV, o cu ele volta de novo ao campo de batalha, né, ressignificado, né? Então a gente pode transar desprotegido novamente, podemos dar o cu sem medo, né? E aí o que acontece? Mas mesmo assim tenho medo, porque Sim. fala, mas você vai pegar sim. Você vai pegar. E tem o dado de essas doenças classe. são tratáveis. E o dado de isso. classe? Então eu tomo PrEP, eu posso escolher dar o cu sem camisinha. Desestigmatizar. Olha, os nossos Exatamente. pais, a gente precisa dizer isso, os nossos pais faziam sexo sem camisinha, os nossos avós, os nossos... É muito cruel que se coloque numa comunidade, como aliás é colocado... Inclusive fora do casamento, né? Inclusive Outro fora do tabu para as casamento, outras gerações. exato. E como é colocado sempre nas costas das mulheres e dos homossexuais, porque as mulheres são sempre as responsáveis por engravidar. E os homossexuais são sempre os responsáveis últimos por uma epidemia ou por... Agora, com relação... Você me fez perder, porque controlou, mas foi tudo bem, eu sei. E quando o hétero, por exemplo, né, contrai o vírus do HIV, ele é tadinho, né? Tem um sentimento de pena. Sim. Já o gay, não. É bem Punitivo. feito. É uma né? punição, Exato. É impressionante, você vai em qualquer lugar fazer teste de HIV em São Paulo, falam que você tem que fazer sexo oral de camisinha, que é algo completamente absurdo que ninguém faz, nunca fez e nunca vai fazer, entendeu? E
É isso, é tipo... É uma criminalização do E prazer. foge do realismo, isso não tá na realidade, gente. Isso é um surto, O Ministério da absurdo, Saúde, você delirou, não vai acontecer. O Ministério da Saúde no Brasil trabalha muito nessa chave da idealização do sexo, né? Do número de parceiros, da proteção, da monogamia e até do celibato, né? Então é algo que é muito grave. Vocês já viram uma série de coisas que eles colocam para lésbicas usarem? Que eu nunca vi ninguém usando. Luva. Papel filme, luva, negócio no dedo. Eu nem nunca vi aqui, eu não tenho nem roupa para isso, gente. E a questão de classe, por exemplo, o Ministério da Saúde distribui essa camisinha, que é uma camisinha de embalagem roxa, que é péssima. Mas distribui, muito bem. Primeiro tem a questão da prevenção, não adianta distribuir, né, só. Depois que eu sou alérgico a látex. Uma pessoa pobre não pode ser alérgica a látex. Porque a camisinha sem látex é mais cara. O governo não distribui, não tem previsão de distribuir. Ou seja, se eu sou pobre, se eu sou periférico, eu não posso ter uma alergia. Ou eu não posso fazer sexo, que eu acho que é o discurso final. Eu acho que essa que é a mensagem. Agora, Higienista. Pra gente terminando aqui essa entrevista, eu queria saber se você pode falar um pouco do próximo filme também que você está trabalhando. Fiquei curiosíssima. Bom, posso falar. Na verdade, é um projeto muito antigo. Eu gravei em 2014, 14. Que é com uma personagem que eu encontrei no cinema. Inclusive, ela foi ver o filme do Glauco Matoso, o filme Capeta Cego. E ela falou, você tem que fazer um filme comigo. Eu sou amiga do Glauco. Ele fez um poema pra mim. E é muito louco porque o soneto que ele faz pra ela fala um soneto que ele escreveu, sei lá, em 1980, muito antes de eu conhecê-lo, de fazer o filme com ele. Ele fala que os dois seriam filmados pelo mesmo cineasta. Eu falei, gente, eu destino, sou eu. Aí eu fiz um filme com ela que eu engavetei e nunca montei por uma série de questões práticas. Uma delas não ter convidado o Rodrigo imediatamente para montar, porque senão eu já estaria pronto há muito tempo. Queria provar outras coisas e foi dando errado. E agora eu voltei a montar esse material. É uma senhora de 80 anos, a Vilma Azevedo, que no fim dos anos 70, 80 escrevia contos eróticos, BDSM, para revistas de jornais, e ela, na verdade, era uma dona de casa que queria fazer um dinheiro extra e não tinha muita experiência sexual. E aí, a partir disso, ela começa a encontrar os leitores que mandam cartas para ela poder ter material para escrever. É isso, assim. Nossa, é um personagem bem maravilhoso. Ou seja, pessoas incríveis que queiram fazer um filme vão à sessão do Gustavo Vinagre e conversem com ele, se ofereçam, porque o cinema é este lugar de encontro. E depois peçam de pro Rodrigo montar. Exatamente. Aliás, eu queria dedicar essa entrevista à Ramayana Lira, que tem um artigo que ela publicou na revista Rebeca, da Socine, chamado Cutopia. Procurem esse artigo e vejam o filme nos cinemas, que estreia em breve pela Vitrine Petrobras, né? Isso. Tem distribuição garantida já. Sim. Se tudo der certo, e vai dar, e agora veremos no cinema. Vai estrear Lembro Mais dos Corvos. Lembro Mais dos Corvos estreia dia 7 de fevereiro. E T42, que é o curta dirigido pela Júlia, que é a protagonista do Lembro Mais dos Corvos, vão estrear juntos dia 7 de fevereiro. Excelente. Obrigada, gente.